Deus. Boa tarde a todos, a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos dar início a mais um culto da família. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Vamos ler a partir do verso de número 11. Glória a Deus. Que privilégio, irmãos, podermos buscar ao Senhor com a liberdade que temos. Na medida em que você localizar, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11, se coloque em pé no seu lugar. Diz assim a palavra do Senhor: Assim Salomão acabou a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, verso 14, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Preste muita atenção nesse versículo, irmão. Versículo de número 14, eu vou ler só mais uma vez. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que verdade poderosa da parte do Senhor para nós hoje, meus irmãos. Aqui ele ensina um caminho, e este caminho ele fala: aquele que se humilhar, aquele que orar, aquele que buscar a face de Deus, aquele que se converter dos seus maus caminhos. O que isso significa? Aquele que decide hoje parar de viver aquilo que não agrada e não faz parte do plano de Deus para a sua vida. O Senhor tem promessas para a sua vida. Muitas das vezes, irmãos, eu vejo, obviamente na vida do meu pastor, mas na vida de todos os pastores que eu já conheci, muitas vezes tem se esforçado muito para pregar o evangelho, para ensinar, para falar sobre a volta de Jesus, que é iminente, que logo ele está aí. Só que às vezes nós temos que entender que existe uma coisa, existe uma parte que o apóstolo não pode fazer por você. Sabe qual parte é essa? A sua parte. O Senhor, ele já morreu na cruz do Calvário. O Senhor já nos resgatou daquela carta de dívida que tínhamos com o pecado e com o inferno. O Senhor já liberou todas as sortes de bênçãos para nós, sabe aonde? Nas regiões celestiais. Mas tem uma coisa que você precisa fazer. É tempo de você se humilhar, de você buscar, de você orar, de você se converter das atitudes que você sabe que não fazem mais parte da sua vida, em nome de Jesus. Eu sei que nós veremos coisas grandiosas com o Senhor quando entendermos as coisas básicas que são nossa responsabilidade em viver. Amém, irmão? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais este privilégio, ó Pai, a oportunidade que nós temos de nos reunirmos neste lugar para adorar-te, ó Pai. Senhor meu Deus, queremos declarar que este culto é para o Senhor. Quando nos reunimos aqui domingo após domingo, é para cultuar a Ti, Jesus. Nós entregamos esta ocasião de louvor totalmente a Ti, Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, mas que nesta palavra desta tarde, que o nosso coração possa receber da parte de Deus a palavra que transforma, a palavra que edifica, que cada princípio que será aqui ministrado possa encontrar morada em nossos corações. Assim nós oramos, Senhor, e te adoramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é culto de missões. Olha que bênção a gente poder dar o nosso melhor para o Senhor. Vamos louvar o Senhor com o nosso melhor e vamos dar a nossa melhor oferta,
porque a oferta do culto de hoje, de todo o terceiro domingo do mês, é revertida para missões. E nós, a comunidade evangélica, é uma igreja missionária. Nós ajudamos pastores na Índia, ajudamos pastores na África, e agora o pastor Elias Roberto criou a AMBA, a Associação Missões Brasil-África, comunidade evangélica ganhando o mundo. Amém? Vamos lá, vamos agradecer a Deus pelo privilégio de nós termos a liberdade de adorarmos ao Senhor. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, Aleluia. que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus.
nossa memória, Senhor, a igreja antiga, a igreja que começou nas casas, a igreja que começou na escuridão, Senhor. Aleluia, Senhor. Aviva a tua igreja, Pai. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja nos tempos de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, Enfrentando os leões, quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. o sangue tombavam nas ruas, Chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. nada pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos
estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Nós estamos de pé, Senhor. Aleluia! Nós estamos de pé, Senhor. Nós estamos de pé porque um dia, quando nós estávamos feridos, machucados, o Senhor nos resgatou. Como aquele pastor que deixou as 99 no aprisco e foi buscar aquela ovelha ferida. Aleluia. A
Glória a Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor sempre será o nosso socorro, o nosso escudo. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo.
tua palavra é pura, escudo para se nele crer. Aleluia, Senhor. Louvamos o teu nome, Pai. Bendizemos o Senhor, celebramos o Senhor neste lugar, Pai. Senhor, nos reunimos aqui, ó Deus, em volta do teu nome, ó Deus. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria, papai. Estamos reunidos no nome do Senhor Jesus e invocamos a tua presença, o teu poder, a tua unção neste lugar. Ah, Senhor, vem neste lugar, vem curar, vem transformar, vem libertar, vem trazer alegria, Senhor. Os filhos estão reunidos, ó Deus, desejando a presença do Pai, o toque do Pai, a palavra de orientação do Pai, a palavra de exortação do Pai. Vem, Senhor, vem neste lugar nessa noite falar conosco, ó Deus. Ansiamos por ouvir a tua voz, e todo espírito contrário ao Espírito Santo de Deus está repreendido deste lugar. Somente o Espírito Santo de Deus é que tem liberdade para agir neste lugar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Temos alguém nos visitando aqui nessa noite? Quero conhecer. Se você está nos visitando para te dar um livro de presente, se houver, você levanta a mão, o obreiro vai até você para estar entregando um presente para você. Glória a Deus. Vamos então estudar a palavra de Deus, segundo o livro das Crônicas, no capítulo 20. Irmãos, quero desde já convidar vocês. Próximo domingo nós temos então, nós sempre estamos fazendo no último culto, o último domingo de cada mês, o culto dos milagres. É aquele culto onde nós temos uma ministração um pouquinho menor, mais curta, da palavra de Deus, e aí depois os pastores e obreiros vêm aqui na frente e a gente chama vocês para frente, para a gente estar orando por questões específicas, que vocês vão estar apresentando a Deus. Então domingo que vem nós vamos estar aqui com o culto do milagre, provavelmente, se Deus não orientar de outra maneira, vai ser a Dani que estará pregando, então eu já deixei dentro da minha programação. Nós vamos estar aqui, eu vou estar aqui também. Essa semana não viajamos, não vamos viajar, dentro da minha programação a Dani vai estar pregando. Se Deus nos orientar de forma diferente, será quem Deus orientar, mas será um culto poderoso. Irmãos, tem sido muito bom esse culto dos milagres, foi algo que fiz assim, Deus trouxe ao coração, mas a gente tem visto muitos testemunhos dos irmãos recebendo o seu milagre. Vamos lá, segundo o livro das Crônicas, no capítulo 20, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Meus amados, nós estamos então finalizando esse mês aqui o livro de Crônicas, lemos 1 Crônicas, estamos terminando agora de ler 2 Crônicas. Então quero te convidar a entrar nessa leitura conosco, nessa história que eu acho fantástica. O livro de 2 Crônicas, ele tem muitas histórias fabulosas, Nós vimos aqui o pastor Paulo fazendo a abertura no capítulo 7 de Crônicas, ali naquele momento em que Salomão termina de construir o templo. Então ele faz aquela oração de consagração do templo, é uma passagem bastante interessante, e depois o livro vai contar a história dos reis de Israel. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Depois de Salomão veio Roboão, filho dele, quarto rei de Israel, e a partir de Roboão, como ele não teve ali, era um jovem inexperiente, não teve ali um jogo de cintura para administrar, a nação de Israel foi rachada em duas nações: a nação de Israel, que ficou com a capital em Samaria, composta por 10 tribos, e a nação de Judá, que ficou com a capital em Jerusalém, compostas de 2 tribos, que era Judá e Benjamim. Esse fato que nós estamos lendo aqui hoje, essa história que nós vamos estudar aqui hoje, ela se dá na nação de Judá, ok? Então,
Quem nunca se viu numa situação como essa, né, do rei Josafá? Está tudo bem, né? De repente chega uma má notícia, de repente, né, você recebe aquela notícia que você não gostaria de ter recebido, é o emprego, né, que você perde, é uma dificuldade financeira que você não estava esperando, é um exame, né, mostrando que você tem uma enfermidade que você não estava esperando naquele momento, enfim, é a má notícia que chega. Eu lembro, irmãos, esse texto de 2 Crônicas, eu já peguei muitas vezes nele, porque ele é riquíssimo para extrairmos lições, né, a vida do rei Josafá. E eu lembro quando eu li a primeira vez, assim, que me chamou a atenção, né, que eu falei, poxa, mas Josafá foi um bom rei, que fazia boas coisas, por que isso aconteceu na vida dele? Né? E aí eu fui lendo de trás para frente, eu li o capítulo 19, e ali eu vi no capítulo 19 que realmente está marcado que ele foi um bom rei, que ele colocou juízes por toda a nação de Israel, né, de Judá, falando para a nação, olha, falando para os juízes, olha, sejam justos, sejam honestos e tal. Então colocou juízes em toda a nação de Judá, derrubou a idolatria, acabou com a idolatria, tentou acabar com a idolatria, não acabou, mas tentou acabar com a idolatria na nação de Judá. Mas um fato, né, na vida dele acabou desencadeando esse momento aqui, que foi uma colheita na vida dele. Então vamos estudar a vida desse rei, a história desse rei, a partir do capítulo 17. Volta aí um pouquinho a sua Bíblia, abra no capítulo 17. Olha só, capítulo 17, versículo 1 em diante, vai dizer assim: E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel. Então, ali no capítulo 16, vai acabar a história do rei Asa, que também foi um bom rei, não é? E agora o rei Asa morre, quem assume então ali é Josafá, filho dele. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Balaíns, ou seja, não se envolveu em idolatria, antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel, porque a nação de Israel, né, o rei era Acabe e tinha se tornado uma nação idólatra. 5. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Primeira lição que nós vamos aprender aqui na história do rei Josafá, já começa no primeiro versículo aqui da sua história, versículo 1, ó. E Josafá seu filho reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Então Josafá começa a reinar, ele começou a reinar quando ele tinha 35 anos, e ele era um homem temente a Deus, dependente de Deus, e a primeira atitude que ele fez foi cortar relações com a nação de Israel, que era o rei Acabe. Então lembra, a nação está dividida, reino de Judá e reino de Israel. O reino de Israel era governado pelo rei Acabe, um rei que se casou com uma mulher terrível chamada Jezabel, uma feiticeira chamada Jezabel, né? E ele acabou se envolvendo em idolatria, enfim, foi um desastre o governo de Acabe. Então a primeira coisa que Josafá faz é cortar relações com esse rei maligno, porque ele era contrário ao Senhor, fazia coisas erradas, coisas não boas. Essa é a primeira atitude, marca isso, porque a hora que entrarmos no capítulo 18, né, nós vamos aprender uma lição com essa atitude de Josafá. Depois nós vamos ver algo muito tremendo, que é a mão de Deus por trás dos bastidores, vamos dizer assim, é a mão invisível, poderosa de Deus agindo por trás das nossas vidas, irmãos. É importante nós aprendermos isso, é importante você entender que tudo que acontece aqui no mundo físico, aconteceu antes no mundo espiritual, e tem a mão de Deus, e tem a autorização de Deus. É muito importante nós aprendermos isso. Aqui, na vida de Josafá, você vai ver duas coisas bastante importantes, né, que creio que quase todo homem, quase toda pessoa procura, riqueza
e segurança. E você vai ver aqui que a Bíblia vai expressar que Josafá teve muita riqueza e que tinha paz por todas as suas fronteiras. Mas a Bíblia faz questão de expressar que isso vinha de Deus. Assim como quando você vê Salomão, você vai ver aqui no começo de Crônicas, a história de Salomão. Salomão tinha paz em todas as suas fronteiras, mas a Bíblia vai falar assim: e o Senhor dava paz a Salomão em todas as fronteiras. Irmãos, nós temos que lembrar que a nação de Israel tem essas outras nações ao seu derredor aqui, inimigos, né, desde hoje. Você vê lá no Oriente Médio como é que eles vivem lá, sendo atacado por todos os lados, né, sendo atacado ali pela faixa de Gaza, sendo atacada no norte lá pelo Hezbollah, no sul pelo Hamas. Enfim, todas as fronteiras de Israel, eles sempre sendo atacados. Essa é a história de Israel, rodeada de inimigos. Mas Deus, olha o que o texto vai falar, olha o versículo 10, capítulo 17, versículo 10. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Então, veja bem, haviam 13 nações inimigas que estavam ao derredor da nação de Judá, 13 nações, todas maiores, mais fortes do que a nação de Judá. Lembra, se você for olhar hoje, pega hoje, se você for olhar Israel hoje, irmãos, Israel, para você achar no mapa mundi, ele é um pontinho, uma nação pitititica, né? O menor estado brasileiro é o estado do Sergipe. A nação de Israel hoje, ela tem mais ou menos a metade do estado de Sergipe, né? Para você entender que é um cisquinho. Agora imagine essa pequena nação dividida, porque lembra, ela era composta de 12 tribos. Por causa do quarto rei, o rei Roboão, filho de Salomão, ela se dividiu. 10 tribos ficou com a nação de Israel e 2 tribos, né, formaram aqui a nação de Judá. É contra essas 2 tribos que vem todos esses inimigos rodear para atacá-los. Mas olha a mão de Deus por trás dos bastidores. Deus colocou terror no coração dos inimigos de Israel, para que não os atacassem, de Judá no caso aqui, para que não os atacassem. Irmãos, essa é uma das orações que eu faço: Senhor, coloca medo no coração dos meus inimigos, coloca terror. Nós temos que lembrar que os nossos inimigos hoje não são os homens, como Paulo falou, não é carne e sangue, mas o mundo espiritual conspira contra as nossas vidas, levantando pessoas, não é? Então, o mundo espiritual, contrário a nós, a Bíblia vai falar em Pedro que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, não é? Então ele levanta pessoas para nos atacar, e uma das orações que eu faço é essa: Senhor, coloca medo no coração deles, coloca terror no coração deles, né? Uma outra oração, só me lembrei aqui, é importante eu te ensinar a respeito disso, é uma oração que eu aprendi com Davi, né? Então, quando o filho de Davi, Absalão, estava se levantando contra o seu pai, tomando o reino de seu pai, então ele formou ali uma cópia do reino de Davi. Ele levantou um capitão dos exércitos, ele levantou sacerdotes, né? E tinha ali um dos sacerdotes chamado Aitofel, que era um conselheiro, não é? E então Absalão toma para ele Aitofel como um conselheiro, ele era um sacerdote. E uma das orações de Davi que eu aprendi e vi ali ele fazendo, e eu sempre faço, Davi orou assim: Senhor, torne em confusão os conselhos de Aitofel. Então, uma das coisas que eu oro dessa maneira: Senhor, os conselhos que os inimigos levantam contra mim, torne em confusão. Tem uma tradução que fala: torne em loucura. É importante nós orarmos conforme a palavra de Deus. Nesse texto aqui nós vamos aprender no capítulo 20, no versículo 12, né, Josafá fazendo a oração, ele mostrando, né, que não tinha solução para ele, que ele não via como sair daquele problema, mas daí ele declara assim, final do versículo 12 do capítulo 20, ele declara assim: Senhor, porém os meus olhos estão postos em Ti. É uma forma de nós orarmos também: Senhor, eu não sei como resolver essa situação, eu não sei como é que eu vou pagar essas contas, eu não sei como é que eu vou fazer com esse laudo que o médico deu que diz que não tem solução. Senhor, eu não sei o que fazer mais com a minha família, com o meu casamento, eu não sei, porém os meus olhos estão postos em Ti. São maneiras poderosas, que é orar conforme a palavra de Deus. Até
eu fiz há muitos anos atrás e depois deixei parado, que não é uma área assim que me chama muito a atenção, a área de escrever livros. Há muitos anos atrás eu fiz um esboço de um livro sobre isso, sobre orarmos conforme a palavra de Deus. Está ali guardado, um dia desses eu resolvo tirar da gaveta e imprimir esse livro para nós aprendermos a orar conforme a palavra de Deus. Então, capítulo 17, você vai ver que Josafá começou a reinar e ele temia a Deus. E olha o resultado disso, versículo 3: e o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Balaim, antes buscou a Deus, o Deus de seus pais, e nos seus mandamentos andou. Aí o resultado disso, desse líder ser temente a Deus, dele buscar a Deus. 5: e o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá, olha aqui, da onde vinha a riqueza de Josafá, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Olha o versículo 11 agora, versículo 11: e alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá grandemente em extremo, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. Irmãos, pelo temor que Josafá tinha, pelo tanto que ele se agradava de Deus e queria servir a Deus, Deus fazia com que até os seus inimigos lhe dessem presentes, e isso fez com que Josafá enriqueceu muitíssimo. Irmãos, lembram-se um texto que eu uso muito, que está em Josué, capítulo 1, no versículo 8, que vai falar ali: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, então estarás autorizado a prosperar e serás bem sucedido. Enquanto nós não entendermos que a nossa vida está nas mãos de Deus e tudo vem dele, então você quer prosperar, é uma autorização de Deus, irmão, é uma palavra de Deus sobre a sua vida, muda tudo, abre as portas, você vai crescer, você vai prosperar. Mas qual que é o segredo? O coração de Deus, sendo temente a Deus, buscando a Deus. Você vai ver isso na vida de Josafá, você vai ver isso na vida de Salomão, na vida do rei Uzias, que está aqui para frente no capítulo 26, mas qual foi o erro que todos eles, tanto Salomão, quanto Josafá, quanto Uzias vai cometer ali na frente, quando o capítulo 26, até olhar aqui, eu acho que é versículo 14, olha só, vamos ver aqui, capítulo 26, versículo, deixa eu ver se é o 14, 15, capítulo 26, versículo 15, está contando a história do rei Uzias, que é muito legal também da gente ler. Olha só o que vai falar o versículo 15: também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Então, na vida do rei Uzias, você vai ver a Bíblia repetir muito: e Deus o ajudou, e Deus o abençoou, e Deus colocou medo nos seus inimigos, e Deus fez com que seus inimigos lhe trouxessem presentes. Vai falando muito a respeito disso. Aqui, quando chega no final do versículo 15, vai falar assim: porque foi maravilhosamente ajudado tal, vírgula, até que se tornou forte. Ou seja, o rei Uzias, como o rei Josafá, como o rei Salomão, começaram governando dependendo de Deus, tementes a Deus, buscando os caminhos de Deus, assim como eu e você, quando começamos a nossa caminhada cristã, buscando a Deus, temendo a Deus. Mas chega uma altura da nossa vida que parece que vem uma frieza, você vai esfriando na fé, e aí coisas que você tinha deixado de fazer quando começou a caminhar, agora você volta a fazer, que você começa a falar assim: não tem nada a ver, eu deixei de fazer aquilo, mas eu era imaturo, não tem nada a ver, e volta a fazer coisas que um dia você tirou da sua vida, você deixou de fazer. E você vai ver isso aqui, volta lá no capítulo 18 agora de
de Crônicas. Então, o resultado de Josafá ser temente a Deus, buscar a Deus, ser agradável diante de Deus. Deus deu para ele riquezas em extremo e segurança em todas as suas fronteiras. Chegamos no capítulo 18, metade da vida praticamente do rei Josafá. Agora ele já está experiente ali no governo e tal. Olha o resultado disso, capítulo 18, versículo 1 em diante. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. No capítulo 17, quando ele está começando a sua caminhada, o texto vai mostrar que ele fortificou-se contra Acabe, ou contra Israel. Israel é a nação, Acabe é o rei. Então, ele começou a sua caminhada e se apartou de Acabe, porque Acabe era idólatra, porque Acabe não temia a Deus. O texto vai falar ali no capítulo 19, que Acabe era tido como um ímpio. Ele era da linhagem dos filhos de Deus, mas ele foi tido por Deus como um ímpio, alguém que desagradava a Deus. O texto vai falar que ele irritava a Deus. É esse homem perverso, idólatra, casou-se com a feiticeira, que agora Josafá, depois de alguns anos já estando estabilizado, estando bem, ele volta a se relacionar com esse homem, ele volta a fazer aquilo que ele tinha deixado de fazer, ele volta a ter amizade com aqueles que ele tinha deixado de ter amizade. É isso que vai acontecer aqui no capítulo 18, olha aí, versículo 1 novamente. E tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. O aparentou-se aqui é porque a filha de Josafá, ele deu a sua filha em casamento com a filha do rei Acabe. Ou seja, ele pegou uma princesa, uma menina temente a Deus, e deu em casamento ao filho de um feiticeiro, de um idólatra, de alguém que desagradava a Deus, que irritava a Deus, como você vai ver aqui na frente. Versículo 2: E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele, para o povo que vinha com ele. Preste atenção, olha aí, ó a armadilha. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, iremos contigo à guerra. Então, agora Josafá pega e começa a ter novamente um relacionamento, uma amizade com esse homem maligno, com esse homem que irritava a Deus. E esse homem perverso persuadiu Josafá a ir para a guerra. Lembra, uma das coisas que Josafá tinha e o reino de Judá tinha, era paz em suas fronteiras, porque o próprio Deus não deixava que os inimigos de Judá o atacassem. Agora esse cara vai fazer amizade com alguém que o chama para a guerra. Isso nos mostra a nossa caminhada, como eu falei. Você começou a tua caminhada, quando nós começamos a caminhada, nós deixamos de fazer coisas que nós sabemos que desagradava a Deus, nós deixamos de andar com pessoas que nós vimos que desagrada a Deus, nós deixamos de frequentar lugares que desagradava a Deus, mas de repente uma amizade que você tem começa a te chamar, a te levar de volta àquela vida anterior que você tinha, e de repente coisas que você deixou de fazer, você começa a fazer novamente. Lugares que você deixou de frequentar, você começa a frequentar novamente. Atitudes que você tinha, que você sabia que desagradava a Deus. Agora, tem uma pessoa de repente, ou algumas pessoas que falam: não tem nada a ver. Isso aí é coisa da sua cabeça, pode fazer assim. E você volta a ter amizades e atitudes que você sabia que não deveria ter. Andar com pessoas, irmãos. Se você anda com pessoas, se você tem relacionamentos que estão te afastando das coisas de Deus, abre seu olho, sabe, alguém que te convida a não ir ao culto e ir para algum outro lugar, não ir na cela, ir para um outro lugar, deixar de viver a vida de igreja, que é uma coisa que Deus tem falado muito comigo. Vida de igreja, irmãos, preste atenção nessa palavra. Deus tem falado muito a respeito comigo, a respeito da vida de igreja. O que é vida de igreja? Eu falo dessa maneira para você compreender. É o ecossistema da nossa igreja, que é o quê? Tudo que nós temos aqui de programação dentro da nossa igreja. Então nós temos Gênesis,
que vai ser agora em outubro. Temos algumas vagas ainda. Se você, irmão, você quer dar uma avivada na tua vida espiritual, vai para o Gênesis. Você vai ser impactado no Gênesis. O único requisito para você frequentar, para você participar do Gênesis, é ter participado já de um encontro com Deus. Se você não fez encontro com Deus, você deve ir no encontro com Deus. Mas para quem já fez encontro com Deus, né, vá para o Gênesis, você vai ver dar um upgrade na sua vida espiritual, uma renovada de fé. Mas o Gênesis faz parte da vida da nossa igreja. O trekking que nós vamos ter no próximo final de semana faz parte da vida da nossa igreja. Encontro com Deus faz parte da vida da nossa igreja. As células que acontecem no meio de semana faz parte da vida da nossa igreja. Enfim, nós temos toda uma programação que se tornou um ecossistema que nós temos aqui, não é? Que nós devemos participar para ter a vida ativa, para ter a vida espiritual ativa. Agora, irmão, se você vem só no domingo na igreja, ou de vez em quando ainda vem, e depois vive uma vida totalmente lá fora, fora dos caminhos do Senhor, não tem como ter vida espiritual ativa, irmão, não tem como. Então participe da vida da igreja, participe. Nós vamos ter agora Gênesis, participa do Gênesis. O trekking não tem mais, que vai ser o próximo final de semana, mas não tem mais vaga, né? Esgotou-se as vagas rapidamente no nosso trekking, mas faz inscrição para o Gênesis. Depois, no mês de outubro, eu vou lançar aqui, abrir as inscrições para o nosso EPL. Venha participar do EPL, irmão. Então eu fico pensando, poxa, não vou participar da vida da igreja, e de repente você passa o dia inteiro na frente de uma televisão que só tem nojeira. Irmãos, hoje eu abri um site que eu gosto de abrir para ver sobre esportes. De cada 10 notícias, 8 falava de morte. É um dos sites do canal mais famoso do nosso país aqui. Hoje tem que tomar cuidado com tudo que você fala que vira processo, né? Do canal de televisão mais famoso do nosso país aqui, o site de internet deles, de cada 10 notícias, 8 era morte. 8 falava. Tudo isso tem um porquê por trás da história, irmão. É para trazer para nós opressão, para trazer angústia, né? Para nos deixar assim com aquele peso, né? Então você vai ficar, de repente, não participar de uma atividade da igreja, vai ficar fazendo o quê? Vai buscar algo que não vai agradar a Deus. Então, se você tem pessoas que estão na sua vida, que estão te tirando da vida da igreja, tome cuidado com isso. É você que deveria influenciar e trazer ele para a vida da igreja. Não, vamos comigo no culto. Não, vamos comigo na célula. Não, você não participou ainda do nosso encontro com Deus? Vamos participar do encontro com Deus. Mas tome cuidado com quem te afasta das coisas de Deus. Josafá, então, agora faz novamente amizade com Acabe, e Acabe o persuade a ir para a guerra, algo que Deus tinha dado paz para Josafá, mas uma amizade o levou para a guerra. Aí, do 4 em diante, olha que tremendo isso aqui. Já nós vamos voltar a falar da guerra, porque agora ele faz uma pausa, né, e vai falar do 4 em diante, 18:4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou o deixarei de ir? E eles deixaram. Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: há ainda um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém preste atenção nisso aqui, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Bom, o desenrolar da história aqui, não é que foram lá buscar esse profeta, e no caminho, aquele homem, né, servo do rei ali, Acabe, fala para ele: olha, é o seguinte, está todo mundo falando para o rei dessa maneira, fala você também. E Micaías fala: olha, eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. Quando ele chega lá, né, consultam a ele, e aí ele pega e fala ali para o rei Acabe e para o rei Josafá, fala: olha, é o seguinte, eu vi o exército de Israel como ovelhas que não tem pastor, ou seja, morreu o líder deles, morreu o rei deles, como ovelha que não tem pastor, todas dispersas pelo campo. Nesse momento, então, o rei Acabe fala: não falei que ele só fala coisas contrárias a mim, só fala o que é ruim contra mim, ele nunca profetiza a bênção? O que é isso para nós trazermos para a nossa aplicação pessoal de hoje? São, irmãos, infelizmente, aqui na comunidade nós batemos muito nessa tecla, contrário a isso,
Então isso já é amenizado aqui, mas ainda tem, mas tinha muito, e hoje isso é uma doença dentro da igreja brasileira. São aqueles irmãos que vivem procurando os profetas que falem aquilo que eles querem ouvir, que preguem aquilo que eles querem ouvir. Então você vem aqui e de repente a pregação minha é um pouco mais pesada, chama a tua atenção, puxa a tua orelha, você, mas eu não sei, não gostei disso não, quero ouvir alguém que fale sobre bênçãos, sobre a minha vida. Paulo falando a respeito disso, a Timóteo, ele fala: Timóteo, é o seguinte, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Os homens buscarão para si mestres, os homens terão coceira nos ouvidos e buscarão para si mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. Ou seja, você vem buscar uma direção, uma palavra, de repente o que eu falo aqui é uma palavra mais dura, ou você vem buscar um conselho, uma orientação, e eu falo para você segundo a palavra de Deus, e você não gosta, fala: não, vou buscar alguém que me fale contrário a isso. Eu citei como exemplo hoje pela manhã aqui, há um casal há muitos anos atrás, de jovens aqui da nossa igreja, hoje não estão mais aqui, vieram conversar comigo sobre uma questão do casamento deles, e ali naquele casamento nós tínhamos uma jovem, a mulher, do casal, eles já estavam casados, a mulher que ela gostava de ser a cabeça da casa, ela gostava de mandar, ela gostava de levar o marido dela meio que na coleira, e vieram me pedir a orientação a respeito disso. Falei: olha, a Bíblia fala que o homem tem que ser o cabeça da casa, assim, assim, assim. Aquela jovem ficou revoltada comigo, e ela começou a buscar pessoas que falassem aquilo que ela queria ouvir, até que ela achou um líder de uma outra igreja, que falou que não tinha problema, que Deus tinha levantado ela daquela maneira, enfim, falou o que ela queria ouvir, e aí aquele casal nunca mais buscou o meu conselho. Resultado deles, hoje estão separados. Eu falei só o que a palavra de Deus diz, irmão, e às vezes não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. Então aqui agora o rei ouve uma palavra que ele não gostou, e aí ele manda prender o profeta, e eles vão para a guerra, vai lá para capítulo 18, versículo 19, e eles vão para a guerra, capítulo 18, versículo 28, olha só: subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, entrarei na peleja, tu porém, veste as tuas roupas reais. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram à peleja. Irmãos, olha como às vezes a má companhia acaba cegando os nossos olhos, como uma pessoa com influência ruim acaba nos levando a fazer coisas que depois você pensa bem, você fala: meu Deus, que absurdo. Olha o conselho que Acabe dá para Josafá: fala: o seguinte, nós vamos para a guerra, eu não vou com as roupas de rei, eu vou disfarçado, mas você vai com as tuas roupas de rei. Ou seja, quando você vai ver aqui, que nesse tempo aqui, quando eles matavam ou aprisionavam o rei, o exército que fizesse isso ganhava a batalha. E ele fala isso para Josafá: vai você com as roupas de rei, eu não vou, eu vou disfarçado. E foi isso que aconteceu, olha só, versículo 30, deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis, nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, porque só ele estava com roupa de rei, e o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Irmãos, aqui nós vemos a misericórdia de Deus. Misericórdia, irmãos, quando você muitas vezes fala: Senhor, tem misericórdia. Misericórdia é Deus não dar a nós aquilo que nós merecemos receber. Ou seja, Josafá entrou nessa guerra porque ele quis, entrou num relacionamento porque ele quis, e Deus não deu a ele o que ele merecia, porque o que ele merecia aqui agora era ser ferido na guerra, talvez até morrer na guerra. A misericórdia de Deus o alcançou, porque nesse momento então Josafá clama a Deus, mesmo quando nós damos passos errados, e às vezes nós temos que levar umas lambadas de Deus, quando nós clamamos a Deus. Irmão, às vezes
nós não vamos deixar de passar pelo vale da sombra da morte, porque nós entramos com nossas próprias pernas. Quando você vai ler o Salmo 23, você vai ver que Davi fala que Deus o guia para pastos verdejantes, que Deus o guia para os pastos verdejantes, para águas tranquilas. Mas lá no final, quando ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, no vale da sombra da morte, somos nós que entramos, mas mesmo assim, quando nós temos um coração temente a Deus, a gente pisa na bola, a gente erra, toma decisões erradas, fazemos negócios errados, nos relacionamos com pessoas erradas, quando nós despertamos e clamamos a Deus, ainda assim Deus envia socorro, irmãos, ainda assim Deus nos tira daquele vale da sombra da morte. Foi o que aconteceu com Josafá. Então Josafá clamou e Deus deu o livramento a ele. Ao rei de Israel, porém, olha o que aconteceu, 32, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e o atirou a esmo e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. E então ele disse ao seu carreteiro, dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. Irmãos, Josafá foi cercado e os caras, quando iam matar ele, Deus deu o livramento a Josafá. Acabe, por sua vez, que era um rei perverso, que não agradava a Deus, um homem do exército inimigo pega e atira uma flecha a esmo, ou seja, sem direção, e essa flecha vai atingir quem? Atingir a Acabe, no meio da couraça, entre as junturas da couraça, acabou ferindo Acabe, e Acabe morreu ali. Então aquilo que era para acontecer com ele, como o profeta Micaías tinha profetizado, aquilo que era para acontecer com ele, aconteceu. Josafá então teve o livramento. Chegamos então no capítulo 19, quando então Josafá vai voltar para casa. Olha só, capítulo 19. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém, e Jeú, filho de Hanani, o profeta, ou dependendo da tradução vai falar o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá, e lhe disse, olha a palavra do profeta para o rei Josafá, devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Aqui está a resposta do capítulo 20, né? Por que estava tudo em paz, por que estava tudo bem lá com Josafá, e de repente, a má notícia, de repente uma tragédia, de repente aquela notícia que você não espera, não é? Então o profeta falou para ele, olha, você deveria ter ido ajudar um ímpio, e que aborrece a Deus, que irrita a Deus. Irmãos, tome cuidado com quem você se relaciona, toma cuidado com aqueles que têm mania de falar mal das coisas de Deus, da obra de Deus, da casa de Deus, dos pastores, dos irmãos da igreja. Tome cuidado, porque uma hora a colheita vem na sua vida, como aqueles homens de Números 16, que seguiram ali, os sacerdotes que se levantaram contra Moisés. A Bíblia vai falar que 250 chefes de família seguiram Datã, Abirão e Coré na sua rebeldia, mas a Bíblia fala que eles não tinham rebeldia no coração, mas eles seguiram pessoas erradas. Mas a Bíblia faz questão de falar que todos eles receberam o mesmo tratamento duro que Deus deu a Datã, Abirão e Coré, foram engolidos pela terra, eles com suas mulheres e filhos. Ou seja, você anda com pessoas erradas, se envolve com rebeldes, com pessoas que gostam de se levantar contra a obra de Deus, contra os homens de Deus, contra os irmãos da igreja, uma hora a colheita vem, e você acaba levando aí umas lambadas por estar andando com pessoas erradas. Então o profeta dá uma dura nele. Depois aqui no capítulo 19 vai falar aquilo que eu falei no começo, Josafá sendo um bom rei. Quando nós estudamos no seminário, tem uma matéria lá que nos mostra os bons reis e os maus reis. A maioria dos reis de Israel, se não todos, quase todos, foram maus reis, e alguns dos reis de Judá foram bons reis. Josafá foi um bom rei, e aqui vai falar isso no capítulo 19, até que então chegamos no capítulo 20 para nós finalizarmos. Josafá se vê cercado por 3 grandes exércitos, e ele fala, e agora? Eu não tenho o que fazer.
qual é a atitude de Josafá? Versículo 3. Olha aí, capítulo 20, versículo 3. E então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Josafá temeu, foi jejuar e orar e buscar a Deus. Irmão, no dia que chega a má notícia, qual é a tua atitude? Se enfiar numa caverna, entrar em depressão, ir para a rede social desabafar? Irmãos, nós como filhos de Deus temos que falar com o nosso Pai e buscar a face dele. Aí do versículo 6 em diante começa a oração de a oração de Josafá, até que chega ali no final da oração dele, é versículo 12. Olha o versículo 12, capítulo 20, versículo 12. Nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Olha aqui o segredo de Josafá, ele se arrependeu, ele orou, jejuou, mas olha aqui, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, Josafá foi diante de Deus, se arrependeu, buscou ao Senhor, entregou um jejum, começou a orar, e ele falou para Deus: Senhor, eu não tenho o que fazer, não sei o que fazer, não tem força para lutar contra essa grande multidão, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe qual é a lição que nós aprendemos aqui? Irmãos, nós temos um inimigo, como eu falei aqui, que Pedro falou, nos rodeia 24 horas, sempre buscando um jeito de atazanar a nossa vida. A Bíblia vai nos falar em João 10:10 que ele veio para matar, para roubar e para destruir, sempre querendo trazer uma má notícia, trazer um problema, uma doença, um problema financeiro, não é? E quando nós estamos no meio do problema, a nossa tendência é olhar para o problema. Então você está com um problema financeiro, agora nós vamos orar aqui, não é? E você vai apresentar a Deus o teu problema. Você está com um problema financeiro, um problema no teu casamento, um problema de saúde. O diabo aqui, você vai se encher de fé, não é? E vai falar: não, Deus vai me dar a solução, vou resolver esse problema. Quando você sair daqui, o diabo vai fazer questão de te mostrar o problema, a circunstância. Então você ora a Deus por uma solução financeira, mas a hora que você chegar em casa, o diabo vai te mostrar que a tua conta está estourada, o diabo vai te mostrar as suas contas vencidas. Você ora a Deus pelo teu casamento, pela restauração do teu casamento, mas se chegar em casa, o diabo vai fazer questão de tentar mostrar que não tem solução, que teu marido não tem solução, que teus filhos não têm solução. Qual que é o nosso segredo, irmãos? O que nós devemos fazer? Os meus olhos estão postos em ti. É não olhar para as circunstâncias. Quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, no meio do mar da Galileia vem uma grande tempestade, não é? E aí Jesus aparece andando sobre as águas, no meio da tempestade. Imagina, escuro, ventania. Pedro olha no meio daquela escuridão, fala: Senhor, és tu? E Jesus fala: sim, Pedro, sou eu. E aí Pedro fala: se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus fala: vem. Pedro, movido pela fé e olhando para Jesus, pula do barco e sai caminhando sobre as águas. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas o texto vai falar assim, que de repente Pedro começou a reparar que o vento era contrário, as ondas eram fortes e gigantes, e nesse momento ele começou a afundar. Quando você começar a olhar para o problema, para o tamanho do teu problema financeiro, para a situação que teu casamento está, para o laudo que o médico te deu, quando você começar a olhar para tudo isso, a tua fé é abalada, e você começa a afundar. Então, irmãos, quer vencer o teu problema, quer sair do problema que você está vivendo agora, comece a ficar com os olhos fitos em Deus. Nós vamos orar aqui agora. Você vai apresentar a Deus a tua petição. Senhor, entra com um milagre para mim, uma providência para mim, nessa área ou em várias áreas da sua vida. Irmãos, não tem limite para pedirmos a Deus. Segundo ponto, então, primeiro ponto, você vai orar, apresentar a Deus as suas petições e olhar para Deus, para a solução que Ele pode dar. Segundo ponto importante, não olhe para as tuas condições para resolver o problema. Porque de repente a tua dívida é impagável, de repente o teu casamento não tem mais solução, de repente a tua saúde não tem mais solução. Isso é condição humana. Nós temos que olhar
para aquilo que Deus pode fazer. Diante disso, Jesus fala: haverá impossível para Deus? Irmão, tem alguma coisa impossível para Deus? Então a solução do teu casamento não é impossível, a solução das suas finanças não é impossível. Não olhe para aquilo que você pode fazer. O que você pode fazer e deve fazer é olhar para o Senhor, olhar para aquilo que Ele pode fazer. Então, orar, jejuar, se você pode jejuar. Irmão, se não tem problema de saúde, se não está grávida, amanhã é o nosso dia de jejum. Vamos jejuar amanhã. Apresenta a Deus a sua petição. Domingo que vem nós vamos estar aqui fazendo o culto do milagre. E aí nós vamos essa semana inteira estar orando para que haja milagres em nosso meio no domingo que vem. Apresenta a Deus a tua petição. Apresenta ao Senhor: Senhor, entra com providência nessa área aqui da minha vida. O resultado disso tudo que Josafá fez, olha só, versículo 14 em diante. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Irmãos, orar e entender que nós somos filhos de Deus, e nosso Pai vai entrar com providência naquela causa que nós apresentarmos ao Senhor. Mas a peleja não é vossa, mas é de Deus. Olha a orientação do profeta para eles, 16: amanhã descereis contra eles que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Preste atenção agora. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Preste atenção nisso. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, esta era uma nação que estava na iminência de uma guerra, de ser invadido por 3 nações maiores que eles. O resultado disso seria destruição, então eles não teriam segurança, e seria pobreza, porque eles seriam ou mortos ou saqueados. Mas olha o que o rei fala: olha, crede nos seus profetas, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 21. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo de diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Atenção, versículo 22, e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Irmãos, quando eles começaram a louvar, você imagina, eles estão aqui, olhando que estão rodeados de exércitos poderosíssimos. Qual seria o mais normal acontecer? Murmuração, reclamação, palavras negativas. Aprenda uma coisa, irmãos, eu bato tanto nessa tecla. Esse ano já falei muito a respeito disso, a Dani pregou a respeito disso, o cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras, que não saia da nossa boca palavra de morte, que não saia das nossas bocas palavras negativas, palavras contrárias. Então, o que você tem que falar sobre as suas finanças é que você vai ser próspero, que o teu Deus, o teu Pai é um Deus próspero, que você vai ser próspero. Você tem que falar sobre a sua enfermidade: verdadeiramente Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Você tem que profetizar
profetizar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o ouro e a prata estão na mão de Deus e Ele dá a quem Ele quer. Irmão, você tem que profetizar coisas boas, coisas que dão vida, não é? Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da palavra, e o que a utiliza comerá do seu fruto. Então fale palavras de vida a respeito do seu emprego, da sua empresa, do seu casamento, dos seus filhos, das suas finanças, da sua saúde. Não saia da tua boca palavra negativa, porque o texto falou que aquilo que nós falarmos, nós vamos comer, né? O que sair da nossa boca vai ser o que nós vamos comer. Esse povo então, na iminência da guerra, em vez de chorarem, de lamentarem, de blasfemarem, eles começaram a louvar a Deus, a dar louvores a Deus. Que seja isso uma lição, irmãos. Comece a louvar, comece a cantar, comece a falar palavras positivas, né, a respeito de tudo que você está vivendo. E aí o resultado vai ser esse aqui: os 3 exércitos se levantaram um contra o outro, então Israel ficou parado, e as 3 nações que estavam cercando Israel começaram a guerrear entre si, e eles não fizeram nada. O texto aqui vai continuar, que aí quando Israel foi lá no acampamento deles, eles estavam todos mortos, e o texto vai dizer que eles ficaram ali, ajuntando riquezas 3 dias, saqueando o exército inimigo de tanta riqueza que eles tiveram. Então eles tiveram segurança, porque Deus derrotou os seus inimigos, e eles tiveram riqueza, porque eles tomaram posse de tudo aquilo que o exército inimigo tinha. Irmãos, nós temos que aprender a confiar na palavra de Deus. A Bíblia não está aqui para ser um livro de historinha para as nossas vidas, mas é um livro que nós devemos ler e fazer aplicação pessoal sobre as nossas vidas, e em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a sua vida. Crede no Senhor teu Deus e você vai ter segurança, crede nos seus profetas e você vai prosperar, amém? Quantos recebem essa palavra na sua vida? Se coloque de pé, eu quero orar com você agora. Vamos orar. Nós vamos orar e vamos apresentar a Deus. Você vai apresentar a Deus a tua causa, a tua petição, e você pode receber hoje, agora, o teu milagre. Mas mesmo assim nós vamos estar essa semana jejuando, orando todos os dias. Então todo dia à noite aqui tem uma rede orando, às 11 horas da noite. Vem aqui se você puder, né? Puder vir todo dia, vem todo dia. Se puder vir um dos dias, venha um dos dias orar, apresentar a Deus. E no domingo você vai vir aqui e nós vamos orar, impor as mãos, ungir a todos aqueles que vierem à frente quiserem, e nós vamos declarar um milagre na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém? Apresenta a Deus a tua petição então agora. Senhor, eu estou aqui junto com os meus irmãos, papai, apresentando ao Senhor as nossas petições, papai. Ó Deus, nós ouvimos hoje aqui, ó Senhor, do milagre que o Senhor fez em Josafá, na vida de Josafá, na nação de Judá, papai. Quando não havia, ó Deus, perspectivas, ó Deus, de vitória, o Senhor deu a vitória a eles, papai. Há muitos dos meus irmãos aqui, Senhor, que tenham, ó Deus, notícias ruins na sua vida, prejuízos financeiros, enfermidades, famílias destruídas, papai. Se olharmos as circunstâncias, ó Deus, nós vamos desanimar. Mas a tua palavra, ó Deus, assim como disse aqui Josafá, diz para nós estarmos olhando e crendo no Senhor. Os nossos olhos estão postos em ti, papai. Em nós não há força, ó Deus, para solucionar esses problemas, papai, mas os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, a tua palavra diz em Mateus 18, 19, pai, que, ó Deus, tudo aquilo que nós concordássemos em oração seria feito pelo Pai que está no céu, papai. Nós estamos juntos como igreja de Cristo, reunidos neste lugar, orando em concordância, em comunhão, ó Deus, juntos, um pelo pedido do outro. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do teu altar, e nós cremos que o Senhor é o Deus da saúde. Por isso, papai, em nome de Jesus, que haja cura em nosso meio, em nome de Jesus. A todo espírito de enfermidade sai, em nome de Jesus, pai. Que haja solução de problemas financeiros, papai.
Nós temos visto, ó Deus, Senhor, muitas pessoas reclamarem de crise, ó Deus, crise no comércio, crise na indústria, papai. Que haja milagres financeiros no meio do teu povo, assim, ó Deus, como, ó Deus, Isaac semeou e prosperou naquele ano 100 vezes mais, no tempo de seca, num tempo, ó Deus, Senhor, que não havia perspectiva, ó Deus, de boas colheitas, ele colheu 100 vezes mais, papai. Que o teu povo seja próspero e bendito nessa terra, Pai. Eu apresento ao Senhor cada família que está aqui representada. Meu Deus, o diabo tem se levantado contra as famílias. Quantos divórcios, quantas famílias rachadas, quantos relacionamentos de pais e filhos, ó Deus, que estão, ó Deus, doentes, rachados, papai, e o diabo tem se aproveitado disso, meu Deus. Que haja restauração dos lares, que haja restauração das famílias, papai, em nome de Jesus. Senhor, eu clamo ao Senhor pela vida espiritual dos teus filhos, papai. Quantas pessoas que estão frias na fé, que, ó Deus, têm levado uma vida morna, estão desanimados espiritualmente, reacende a chama novamente, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, papai. Que haja, ó Deus, uma restauração espiritual dos teus filhos, Pai. Senhor, que a chama venha arder novamente, papai. Desperta o teu povo, papai. Quantos, ó Deus, estão doentes emocionalmente, papai, cheios de tristezas, ó Deus, Senhor, desanimados para a vida, Pai. Restaura teus filhos, Deus, anima teus filhos, papai. Que haja curas emocionais entre o teu povo, para a glória de teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Quantos tomam posse disso na sua vida? Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora ofertar, vamos trazer no altar do Senhor os nossos dízimos e oferta. Mas a oferta de hoje é uma oferta especial. Você viu aí, como a Lázaro já falou, o nosso culto de missões hoje, não é? E nós vamos dirigir uma parte dessa oferta, porque nós já temos uma parte da oferta, nós temos já ela compromissada com os nossos pastores da África e da Índia. Mas o nosso pastor Elias, ele é, preste atenção, irmãos, que bênção que nós temos. Nosso pastor Elias, ele é pastor da comunidade de Toledo, e ele é responsável por 22 comunidades evangélicas que estão na África. Ele cuida, ele é o supervisor das comunidades evangélicas da África, e ele está indo agora, mês que vem, para lá, para fazer reunião com os nossos irmãos, para cuidar dos nossos irmãos ali. E sabe, o Elias, nós estávamos essa semana aqui em reunião pastoral, e ele falou para nós, pastores, hoje todas as comunidades estão levantando essa oferta aqui, como eu estou fazendo. Ele falou para nós, pastor, sabe qual é a dificuldade que nós temos lá para reunir todos os nossos irmãos? Porque tudo é muito longe e tem muita dificuldade. A maioria deles vão a pé para as reuniões da igreja. Ele falou, é a fome que eles têm, pastor. A gente se reúne lá, os cultos, irmãos, duram 4 horas. Ninguém quer sair de dentro da igreja. E a igreja, as nossas 22 comunidades lá, agora que nós estamos cobrindo elas, a maioria é de barro e madeira, irmãos. Uma pobreza. Todos os meses a gente manda dinheiro para lá, para eles. Estamos cobrindo a maioria delas agora. Mas nós precisamos, para esse mês que vem, quando o pastor Elias for para lá, nós vamos dar para ele em dinheiro, não é? Para que ele compre alimento para os irmãos poderem participar das reuniões que serão feitas lá. Então a tua oferta, eu peço que você tenha, hoje, aqueça o teu coração, faça algo a mais do que normalmente a gente normalmente é acostumado a fazer sempre o mesmo valor, que você possa fazer algo a mais, uma oferta de amor a esses irmãos que viajam horas para participar da reunião, não é? E quando chegam lá não querem ir embora, não tem ar-condicionado, os bancos são troncos de madeira, não é? E eles ficam 4 horas ali. Foi a última vez que o Elias esteve lá, os cultos duravam 4 horas, os irmãos não acabavam porque o Elias não aguentava mais, né? Tinha que ir embora, estava cansado, mas os irmãos não queriam parar de louvar a Deus. 4 horas na presença do Senhor. Na hora da oferta, sabe o que aqueles irmãos traziam? Mandioca, cana. Teve um irmão, o mais rico da congregação lá, que trouxe um galo e deu para o pastor Elias. Irmãos, pensa na alegria daquele irmão, e entregaram um frango, um galo para o pastor Elias ali, né?
Se você vê a alegria deles na hora da oferta, entregando a mandioca, a cana, o mamão, a laranja, mas sabe o que é aquela oferta deles? É tudo que eles têm, irmão. É tudo que eles têm. Então, nessa viagem agora que o pastor Elias, a pastora Marta estão indo para lá no mês que vem, nós vamos levantar uma grande oferta, para que o pastor Elias compre alimento para os nossos irmãos lá. Amém? Então, traga uma oferta de amor, de coração para os nossos irmãos da África. Vamos trazer no altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas.